Gente, agora vamos fazer o intervalo. A gente retoma às 9h10, tá? Porque eu consigo de novo compartilhar a tela com vocês e dar continuidade na aula. Daqui a pouco. Vamos voltar, gente? Então, 9h10. Vamos fazer um intervalinho. Um intervalinho um pouco menor, porque a aula vai ser um pouquinho de atraso. Todo mundo aí? Tá sim, professora. Ótimo. Eu preciso de avisar vocês que eu estou gravando a aula, tá? Então, se algum aluno não puder assistir ao vivo, eu consigo disponibilizar depois o vídeo para assistir. Eu aproveitei esse minutinho de intervalo para tomar só o vídeo. Sessão de anos, a gente não pode deixar de tomar o modelo. Estou grávida, é super importante. Se estiver sozinho em casa, aproveita. Vai tomar só de manhã. Tá, eu já parei no maio, né? Eu tava dizendo que o Taylor, ele observou, né, ele implementou mudanças, né, e observou consequências dessas mudanças. Trabalho na indústria. Na verdade, não foi só na Ford, né, que teve essas mudanças. Muitas empresas, muitas indústrias foram copiando esses métodos, né, que viram que eram métodos de aumento dos lucros, né, eficazes. E quando houve nesse descontentamento dos funcionários, né, diminuição dos lucros, por conta de questões, né, pessoais, foi a primeira vez que eles observaram isso, né, o trabalho foi impactado por questões afetivas dos sujeitos, né, não questões técnicas. O Elton Maio começou a fazer uma pesquisa, né, para tentar alterar esse quadro. Ele era professor de filosofia, ele era australiano, ele também foi para os Estados Unidos para trabalhar na Universidade de Harvard, no Departamento de Investigações Industriais. O que ele fez? Ele queria saber, né, quais eram as condições, né, físicas de trabalho que poderiam causar, né, essa melhora do desempenho das pessoas. Então ele criou, né, um grupo experimental, um grupo de controle. Então, o grupo experimental é sempre aquele que vai sofrer, né, alguma mudança no seu ambiente, vai participar de um experimento, né, vai ver a mudança acontecer. E o grupo controle é aquele que não vai ver a mudança. Então, ele vai continuar como estava antes, para você poder comparar, né, o resultado de um e de outro. E ele fez mudanças na iluminação do ambiente. A iluminação mais forte, mais fraca, enfim, para poder saber se aquilo, né, era um fator que exercia alguma influência sobre a produção de produtividade dos funcionários. E aí, o que ele observou? Que tanto o grupo experimental quanto o grupo de controle, que não recebeu nenhuma influência, não mudou a iluminação para eles, os dois grupos tiveram mudança na produtividade. Os dois grupos, na verdade, aumentaram a produtividade. E qual foi a conclusão que ele tirou disso, né? Que as mudanças físicas no ambiente, elas exerceram um papel secundário. O que causou a mudança, na verdade, foi que ao participar da pesquisa, os funcionários se sentiram parte de um grupo. Interessante isso, né? Então, mesmo sendo um grupo controle, os funcionários estavam cientes que estavam participando da pesquisa, e fazer parte de um grupo foi o que causou essa mudança de aumento da produtividade. Então, ele identificou que esse fator grupo exerceu uma influência no clima de grupo, no grau de pertencimento. E aí, desde então, desde 1924, a gente já sabe que não adianta você mudar só um ambiente, uma coisa física no ambiente. Ou mesmo você, sei lá, dar um bônus, um salário da galera. Não é isso que vai fazer tanta diferença, vai ter um papel secundário, quanto as relações humanas. E aí você observou-se, então, que o trabalho com grupos passou a ser uma tecnologia empregada em casos de conflitos nas indústrias, escolas, comunidades marginalizadas. Tá? Então, o Maio ele foi o primeiro conseguiu descrever, né, essa mudança que aconteceu com as pessoas. Então, ele tem esse marco histórico aí, né, em cima dele. É muito importante. Olhando para a linha terapêutica, né, que a autora também trouxe para a gente. Até então, a gente estava vendo linhas, né, de contextos, né, de indústria, de uma mudança social maior, né? Não era um contexto de hospital, de saúde. Pensando no contexto de saúde, ela relata para a gente, né, o trabalho do Joseph Henry Pratt, que é um médico. Ele, em 1905,
trabalhava no hospital e ele começou a fazer aulas de higiene para tuberculosos, para né, melhorar, diminuir a transmissão da doença, melhorar as condições de vida das pessoas. E que ele observou esses grupos, né? Os grupos eram para falar de higiene, tipo, imagina que fosse hoje, né? Como lavar a mão, isolamento social, inclusive tuberculose é um fator de risco para Covid-19, você sabe disso, doença respiratória. Mas, fechando parênteses, ele dava essas aulas, né, de higiene, e que ele observou que quem sentava mais perto dele durante as sessões tinha melhores resultados no estado de saúde. Ele começou a se questionar nisso, né, de por que quem está perto de mim tem mais resultado do que quem está, né, mais longe. Todo mundo está ouvindo a palestra igual, está ouvindo, né, participando desse grupo de higiene igual. E aí ele começou então a perceber que a emoção e o vínculo com o médico faziam uma diferença para o tratamento. E esse fenômeno não tinha sido explicado pela psicologia, né? Porque pensa que, 1905, a psicanálise está engatinhando, né? Também no começo ainda. Tinha sido escrito no livro do Freud sobre psicologia dos grupos. Então, ele não tinha explicação, ele só falou isso, né? Olha, eu acho que a questão da emoção e do vínculo, a proximidade com o médico está causando essa diferença. Então, ele não fez essa intervenção intencionalmente com esse objetivo, mas ele descobriu como o efeito colateral desse grupo aí. O Bion, a gente já tem, né, hoje ainda, o Bion, então, né, falando em psicanálise, era psicanalista, psiquiatra também, na Inglaterra. Ele teve a grande contribuição dele durante, né, a Segunda Guerra. O Bion participou, né, das duas guerras, mas na Segunda Guerra, em especial, ele foi diretor de um hospital, onde tinha mais ou menos 400, né, pacientes, todos soldados da Segunda Guerra. E ele resolveu, né, promover alguns agrupamentos com esses homens, né, fazer alguns grupos, para falar sobre as dificuldades, né, o modo adequado de lidar com elas, como se fosse toda a primeira resquício de uma terapia de grupo. E isso teve dois motivos, né? Primeiro, que ele tinha uma alta demanda, né, 400 homens ao mesmo tempo, né, não é fácil você realizar esse trabalho. Nessa época nem tinha ainda psicologia hospitalar, né, alguém que pudesse focar nos aspectos emocionais, né, afetivos durante uma hospitalização. E imagina na situação da guerra. Né? Guerra é um fator que desperta muito, né, estresse pós-traumático, e patologias, né, depressão. Ele observou isso, que não precisava tratar apenas a parte física. O soldado que perde a perna não vai ter só um dano físico. Ele precisava tratar também os funcionários sob uma outra ótica. E, então, agrupando esses homens, pelo motivo de que, né, era muita gente, ele tinha uma alta demanda, não conseguiria atender todos individualmente, ele conseguiu fazer esse trabalho em grupo e ele viu que, na verdade, foi muito eficaz esse trabalho. Né? Ele desenvolveu um espírito de grupo muito grande, e ele viu que esse grupo, quem participava do grupo, né, tinha uma mudança no comportamento individual. E aí, mesmo depois que acabou a guerra, ele continuou trabalhando, né, com os antigos soldados, né, os ex-soldados, e ele foi, né, escrevendo sobre as experiências dele e articulando os conceitos psicanalíticos, que já tinha na época dele, para a questão da terapia individual, aplicando isso na questão dos grupos. Ele foi aplicando esses conceitos no funcionamento dos grupos. E aí é que ele vai trazer, então, né, a inclusão da dimensão do inconsciente do grupo, né? Que existe um inconsciente que se manifesta no grupo, que não é diferente é a mesma instância, né? Uma instância que não é consciente, mas não é uma instância individual, né? É uma coisa que acontece ali no grupo. E aí já me perguntaram se esse inconsciente dos grupos se é o mesmo que inconsciente coletivo. E aí a diferença que eu trouxe foi que o Jung, quando ele fala do inconsciente coletivo, eu não sei se vocês vão estudar isso em algum momento do curso, mas é o inconsciente, né, de toda a humanidade. Então, ele pega assim, alguém, um índio sul-americano e um cara, sei lá, tailandês, e todos os dois, por exemplo, né, tem mitos, tem histórias, tem na cultura deles tem elementos muito parecidos. E ele vai usar isso para justificar, né, o inconsciente coletivo, né, uma instância que existe que atinge toda a humanidade. No caso do inconsciente dos grupos, não. É um inconsciente que está ali, né, que emerge dessa relação grupal, enquanto as pessoas não têm essa relação. Por exemplo, um grupo de 30 pessoas sendo tratada num contexto de guerra. Então, essa seria a diferença entre o inconsciente coletivo e o inconsciente dos grupos.
O Bion, né, ele vai trazer ainda que o grupo é essencial para a realização da vida mental de um homem, né, tão essencial quanto a economia e a guerra. Então, essa própria urgência que eu falei de ter muitos doentes, muitas pessoas precisando, trouxe esse trabalho dele. Então, vejam vocês, né, como sempre a história está aí perdurando, né, na psicologia. A gente nunca pode deixar de olhar para a história. E até hoje o que a psicanálise produziu, né? Então, quando o Bruno perguntou, né, quem são os autores da análise do comportamento? Hoje a gente não tem, assim, né, autores. Não que a gente não tenha autores, a gente tem autores, mas o que ficou mais marcado dentro da psicologia dos grupos são os autores da psicanálise. Né? E outros também, como o Moreno, que usa conceitos da psicanálise, mas tem a própria linha, né? Que é o psicodrama, o próprio Levin. Então, a psicanálise, ela marcou muito nesse movimento dos grupos. O Bion já vai trazer aquilo que a gente estava falando sobre no começo da aula, né? Que havia esse conflito entre indivíduo e sociedade no século XX. Ele vai trazer isso também, né? Que o grupo se insere como um intermediário entre indivíduo e sociedade, novamente. E que no grupo vão acontecendo. Então, esses conflitos, conflitos tanto, né, privados do indivíduo, né? A identidade pessoal de cada um, quanto, né, os conflitos do grupo, a identidade do grupo, a história do grupo, né, os seus mitos, os seus indivíduos. Então, é nesse conflito que existe essa possibilidade, né, de saúde, né, essa possibilidade de desenvolvimento de um trabalho. E o grupo se estabelece, então, como um espaço, né, chama de espaço arena, um espaço onde acontecem as coisas, e suas dimensões servem à organização de diferentes ações e intercâmbios entre os seus membros. Então, é um modelo mais parecido com o que a gente utiliza hoje ainda em terapia de grupo, independente da abordagem que você for utilizar. Depois, né, mais para frente, vamos olhar então o Pichon Rivière, que nasceu em 1907, né, e morreu em 77, também viveu aí então uma boa parte do século XX. Ele era europeu, ele emigrou, né, aqui para a Argentina, e a Argentina tem uma forte influência nessa parte dos grupos, inclusive esse livro Azul Verde, né, que eu falei para vocês, da Ana Maria Fernandes, ela é uma psicóloga argentina. Ele vai desenvolver, né, uma técnica chamada grupo operativo. O que é o grupo operativo? Ele considerava que uma equipe ou um conjunto de pessoas só se estruturava enquanto grupo quando estivesse operando uma tarefa. Então, para ele não existe grupo se não houver uma tarefa para ser realizada. Então, pessoas que sentam para assistir uma aula, por exemplo, podem ser um grupo operativo, desde que elas tenham uma tarefa, né, para elas realizarem juntas. Então, o grupo para ele não é só esse caráter terapêutico. Né? Em vários contextos você pode ter, por exemplo, grupo de dança. As pessoas se unem para dançar e têm o objetivo, de repente, fazer uma apresentação no final do ano. E aí, nesse objetivo, vão surgir conflitos, né? Vão surgir pessoas que, às vezes, não estão de acordo com alguma coisa, vão surgir amizades, vínculos. Então, por meio da atividade acontecem as coisas, né? E não por meio só das pessoas estarem agrupadas em algum contexto. Então, o grupo estabelece-se pela tarefa, que por sua vez se conforma pela estruturação do próprio grupo. O grupo ele vai se estruturar em função dessa tarefa. Então, a tarefa para ele é muito importante. Existe esse vínculo, né, que se estabelece durante o processo de trabalho, como eu estava dizendo no exemplo do grupo de dança. E o grupo operativo ele tem, então, como função, né, aprender a pensar, desenvolver a capacidade de resolver contradições dialéticas, situações conflitantes manifestadas no campo grupal. E a tarefa tem o objetivo ou finalidade de oferecer, né, um elemento disparador do processo grupal. Já vou dar um exemplo para vocês entenderem muito bem. O grupo ele sempre tem 3 momentos, né? Então vamos tentar identificar esses momentos em atividades que vocês já fizeram em grupo na faculdade, né? Trabalho em grupo. Vocês estão agora fazendo trabalho em grupo com essa disciplina, mas imagino que vocês já fizeram trabalho em grupo em outras disciplinas no ano passado. Primeiro momento que o Pichon delimitou é o momento da pré-tarefa. Então, é o momento antes de iniciar, né, a tarefa propriamente dita, é o momento que tem resistências, que as pessoas às vezes veem uma impossibilidade de enfrentar um objetivo, que elas reproduzem velhos esquemas, né? Vocês conseguem pensar exemplos de quando isso acontece num grupo? Quando surge resistência, por exemplo, sei lá, tipo, eu dou uma ideia e a galera, tipo, nossa, ninguém curte a ideia, ninguém vai na minha. Sempre tem aquela pessoa que fica falando, mas isso não vai dar, putz, mas não entendi, não vai dar certo isso aí. Acontece isso ou eu tô viajando aqui? O grupo de vocês é maravilhoso.
Não acontece nada disso. Não, isso acontece, na verdade, com muita frequência, até principalmente quando essa sugestão não parte de alguém com uma posição hierárquica alta dentro do grupo. Olha, aham. Ótimo. Eu brinquei que o grupo, né, é maravilhoso porque não tem isso, mas na verdade o Pichon, o grupo maravilhoso vai ter isso, porque é por meio desse conflito que o grupo vai se estabelecer e realizar a tarefa. Então é necessário esse momento. Agora vocês vão ver com outros olhos, né? Quando tiver um conflito nos trabalhos de vocês, vocês vão ver como uma etapa essencial, é uma etapa natural, né? Reprodução de velhos esquemas. Vocês lembram ano passado quando eu falei assim, gente, vamos fazer um infográfico? Aí todo mundo, meu Deus do céu, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, não sei fazer isso, como é que faz? Não sei o quê, professora, pode ser resumo, pode ser tópicos, pode ser mapa mental. E eu falei, calma, gente, era uma coisa que vocês nunca tinham feito, né? Então a primeira ideia que a gente tem é de reproduzir velhos esquemas, de fazer coisas que a gente já fez antes e deu certo, ao invés de, né, trazer uma inovação. Depois tem o segundo momento, que é o momento da tarefa, né? Então o momento que vocês estão realizando, né, o trabalho. Então o grupo efetuou um insight sobre o tema proposto, então alguém vai lá, né, tipo, o grupo contribui, né, dá uma ideia que funciona, todo mundo concorda, ou se não concorda, pelo menos, né, consegue administrar esse conflito a ponto de conseguir realizar o trabalho. E o grupo elabora a sua ansiedade nesse momento. Isso acontece também ou não? Não tem esse momento? Vocês continuam no conflito eternamente? Eu não consegui interpretar, na verdade, muito bem esse insight. Ele é um momento que uma pessoa faz isso e manifesta para o grupo, ou cada indivíduo vai pensar do seu jeito? Pensa que é aquele momento que uma pessoa fala assim, nossa, então, gente, a gente pode fazer o trabalho em forma de, sei lá, uma peça de teatro. Aí todo mundo fala, nossa, pô, legal, nossa, curti, não sei o quê. É isso mesmo. Assim a gente consegue fazer. Então, as pessoas conseguem sair do momento de conflito e de resistência para entrar nessa ideia nova que surgiu. E pode ser tanto uma ideia de um indivíduo, né, no exemplo que eu dei, quanto uma ideia que, de repente, cada um vai adicionando, né, alguma coisa, alguém fala, não, mas pode ser um teatro, mas pode ser também, né, pode ter no final uma conclusão, né, entre uma pessoa e fala, mas nesse momento pode ter, de repente, a participação da sala, a gente pode trazer, né, É aquele momento em que o grupo começa a colaborar um pouco mais, sabe? Cada um traz a sua ideia, começa a não ter uma certa resistência, mas tem uma soma de ideias, né, uma contribuição para poder construir o trabalho. Professora, o Pichon Rivière ou algum outro teórico, não sei, eles desenvolveram também a ideia de funções do grupo. Por exemplo, essa pessoa que faz o insight, faz a função de apaziguador do grupo, ou então alguém que tumultua. Tem isso também, alguma teoria? A maioria das teorias vai trazer esses papéis, né? Eles chamam se chama de função, na teoria dos grupos é chamado de papéis, né? Os papéis de cada um. Aí quando a gente for ver cada autor certinho, a gente vê como cada um estabelece esses papéis. Mas, sim, estabelece esses papéis. Esses papéis são muito importantes. A pessoa que vai Isso vai ser... Desculpa, pode ir. coordenar, né? A pessoa que vai ser, né, de repente, o cara que resiste, né? E bode expiatório, tem todos esses papéis. Nossa. E isso, no caso, nós vamos ver durante as aulas mesmo ou nas apresentações de trabalho? Então, como é que eu tô pensando em fazer? O grupo vai me mandar o vídeo, eu vou assistir o vídeo, e aí, após, né, assistir o vídeo, eu vou trazer para aula aquilo ou que o grupo não falou, ou retomando os pontos mais importantes, o grupo, de repente, falou tudo que eu queria falar. Então, em cima do que vocês construíram, eu vou construir a aula. Dialogando Sim, ok. com o grupo. Essa é a minha ideia, Tá, tá? tá ok, então, obrigado. E a terceira etapa do Pichon é a etapa do próprio projeto, né? Então, quando o grupo examina as estratégias, as táticas a serem utilizadas para produzir as mudanças, que se voltam para o próprio sujeito, modificando, né? Então, pensa que depois que vocês terminarem de fazer o trabalho, vocês começam a olhar e falam, nossa, eu estava tão ansioso para fazer a apresentação em grupo, mas na verdade eu vi que, né, foi fácil, eu consegui driblar isso, foi tranquilo, né? E as pessoas, né, se agradecem ou se bicam também, né? Mas assim, é o momento de a gente olhar para o que foi produzido e pensar que mudanças o grupo produziu após a elaboração do trabalho. Então, essas três etapas ele consegue aplicar, né, em qualquer grupo, esses momentos, na verdade, né? E trazendo essa analogia para o trabalho em grupo de vocês, a gente consegue ver claramente como cada momento acontece. E aí ele fala, né, cada sujeito sai dessa tarefa modificado.
Ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Então, por isso que o grupo tem esse efeito terapêutico, grupo operativo. Qual que é a definição do grupo, né, para o Pichon? Todo conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe explícita ou implicitamente uma tarefa que constitui a sua finalidade. Então vejam aqui de novo, né, a tarefa aparecendo. A tarefa para ele vai ser primordial. Então, se pensar em Pichon Rivière, pensa em grupo operativo, como um grupo que tem uma tarefa para entregar. Né? Não entregar no sentido de entregar para o professor, né? Mas uma tarefa para realizar. Acho que essa é a palavra melhor. E nesse projeto, né, que há, então, essa tarefa que as pessoas realizam, é que, então, tem esse entrecruzamento. Né? Então, vamos novamente ver a influência da psicanálise aqui. O Schoenberg era psicanalista. Entre o plano consciente e o plano inconsciente. E o plano do sistema das relações, né? Da estrutura grupal. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, só numa terapia individual, você não teria esse sistema de relações. Você teria só o plano consciente e o inconsciente. Né? Então, vamos, né, trabalhar individualmente para emergir aí dos aspectos inconscientes, que trazem os conflitos, vamos provocar essa catarse, né? Para aí sim a gente chegar nessa elaboração. A terapia psicanalítica individual funciona com base nesses princípios, grosso modo falando. E no grupo a gente tem esse terceiro elemento, que é o elemento, né, importante aqui para a gente entender essa disciplina, que é o sistema de relações, a estrutura grupal. No livro, os textos que são dessa disciplina, eles são, às vezes, um pouco complexos. Às vezes, ele traz a diferença entre a expressão grupo e grupal. Então, vocês verem sempre essa palavra grupal, né? Pensem nesse sentido que a gente está falando, de um grupo que é mais do que a soma dos indivíduos, um grupo que tem essas regras próprias, né? Um grupo que funciona, né, como um fenômeno grupal, com características próprias, com formas de agir diferentes. Então, quando se fala o grupo e o grupal é o que a gente está estudando. É o grupo que a gente está estudando. Beleza, né? Indo para os anos 60 e 70. O que aconteceu nos anos 60 e 70 no mundo? O que se remete a vocês? Vou ver na cabeça anos 60. Quais foram os grandes fatos da década de 60? Vocês veem filme? Que movimento estava acontecendo? Não quer chutar? Então tá bom. Eu falei que a aula está sendo gravada, vocês não têm medo de... É gravado, né? Uma coisa que vocês falaram que é bobeira. Gente, pode sempre falar, tá? Não tem bobeira. Enfim, eu quero saber da experiência de vocês pra gente partir a disciplina. Mas tudo bem. Os anos 60, né? Foi um ano que teve muitos movimentos que questionavam o status quo, questionavam os costumes. Né? Nos Estados Unidos estava acontecendo, por exemplo, né, a Guerra do Vietnã. E isso impulsionou o movimento hippie, né, o movimento de contracultura, que vai ser um movimento que, na verdade, não vai, né, vai sair dos Estados Unidos e vai influenciar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Né? No Brasil você tem o surgimento da Jovem Guarda, dos novos artistas, né, da Tropicália, enfim, né, novos movimentos que vão questionar aquela coisa muito certinha, muito arrumadinha, muito obediente, né? Vai ser um movimento que vai romper com regras. Então, não é diferente na psicologia. A gente vai ter também movimentos que questionam, né, algumas regras vigentes e rompe com a forma de agir. Nesses anos 60 e 70, dentro do movimento grupalista, tem um movimento importante, né, que é o dos psicanalistas franceses, que são alguns desses aqui, né? Zier, Pontali, Caê, Missinat, Bejerano, não sei como fala o nome de todos perfeitamente em francês, mas são alguns nomes, né, interessantes a gente olhar. Que vai dizer que o grupo ele serve como um contexto de descoberta das formações do inconsciente. Somando lá o que o Pichon tinha falado, o Pichon também trabalhou nos anos 60, né? Ele morreu no final dos anos 70. E que as ações do grupo são deslocamentos, condensações e figuras simbólicas do desejo. Na psicanálise, aonde que aparecem esses deslocamentos, condensações e figuras simbólicas do desejo? No sonho. Né? Deslocamento é quando você, por exemplo, sonha
que você, sei lá, pega um... Vou pensar um exemplo para vocês. São sempre malucos os sonhos, né? E essa que é a sacada, né? O psicanálise vai explicar que os sonhos são malucos para a gente não conseguir, de fato, explicar, né, as coisas. Mas deslocamento, sei lá, você está batendo numa pessoa no seu sonho, quando na verdade você... Bom, não, vamos pensar outra forma. No deslocamento você está, sei lá, batendo numa caixa de leite, na verdade você gostaria de estar batendo no seu chefe. Sei lá, deslocamento é quando você tem um objeto que é substituído por outro, né? Uma situação que é substituída por outra dentro de um sonho. A condensação é quando você tem duas coisas que se misturam. Então, imagina, né, nesse sonho que você está batendo nessa caixa de leite, aí o leite, né, cai no chão e de repente quando você olha é um ser humano que está ali, né? Esse sonho ele vai se modificando. Então duas coisas vão estar presentes em uma só. E figuras simbólicas acontece o tempo todo no sonho. Né? O sonho é todo um símbolo, não é claramente aquilo que a gente está pensando. Isso é o que a psicanálise nos traz. Então todo grupo ele funciona como se fosse essa formação do sonho. Né? Ele também vai ter seus deslocamentos, suas condensações, suas figuras simbólicas de desejo. E isso vai trazer, né, vai dizer muito então de como esse grupo funciona, o que tem no inconsciente desse grupo. Então o grupo ele vai, né, permitir essas representações imaginárias, mais arcaicas. Isso tem a ver um pouco com o psicodrama, né, que também trabalha com essa personalidade, também vai entrar no campo da imaginação, que leva o indivíduo muito longe, né, muito assim, né, na infância, onde você ainda não se construiu como sujeito, onde se sentia, né, desregrado. Então o grupo vai permitir esse funcionamento. Quantas vezes a gente já viu pessoas que às vezes são muito racionais, né? Pessoas muito, às vezes, morais, né? Moralizadas, vamos dizer assim. E quando estão, de repente, num grupo que permite algum tipo de agressividade, por exemplo, uma torcida organizada ou um protesto, a pessoa vira, né, uma pessoa agressiva e fala, nossa, nem te conheço mais, né? É muito comum isso acontecer porque o grupo, né, então, permite esse funcionamento mais rudimentar, né, mais instintivo do sujeito, na visão psicanalítica. Ele vai dar espaço para essas pulsões acontecerem, inclusive essa pulsão, né, de morte, de violência, ou pulsão de vida, né, desejo, amor, etc. Gente, a nossa aula está acabando de novo, fico muito triste com isso porque a gente não terminou a matéria, mas eu vou passar rapidinho para a gente conseguir ir até o final, pelo menos. Então, entre o grupo e a realidade, né, tem essa relação imaginária, que os autores franceses vão dizer, que isso é o aspecto inconsciente, e o papel do analista é ser permeável às representações imaginárias. O que é ser permeável? Né? Ser acessível, né? Ser possível de acessar a essas representações imaginárias. Então, o coordenador do grupo, o analista do grupo, ele vai elucidar essas representações que o grupo traz, devolver para o grupo para que o grupo faça essa elaboração. E o grupo, então, ele funciona como se fosse um aparelho psíquico. O aparelho psíquico, na psicanálise, né, é o consciente, o inconsciente, o subconsciente. O grupo ele vai ter também esse aparelho psíquico. Depois o Freud vai mudar e vai dizer que o aparelho psíquico, na segunda tópica, é o id, ego, superego. Então o grupo vai ter também, né, o id, o ego, o superego. O grupo vai funcionar como se fosse esse aparelho psíquico, que é aquilo que traz a nossa organização interna. Tanto o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, quanto o id, ego, superego, eles servem para a gente, na visão psicanalítica, para a gente se organizar, né, para a gente se regular e conseguir viver de uma forma tranquila. Então o grupo ele vai ter esse mesmo funcionamento, né? Então, o grupo onde o sujeito vai conseguir se organizar, conseguir se apresentar para se elaborar também. Então é um dispositivo que então causa a transformação da realidade psíquica. E por último, né, a gente vai ver o Guattari, que também é francês, e ele trouxe, lembra que eu falei, né? Então nos anos 60 o que aconteceu? Essa questão do questionamento. Então ele trouxe essa questão do questionamento para a psiquiatria, para a internação e, portanto, para os grupos também. Ele trabalhou, né, como um hospital psiquiátrico, e o que ele viu, né, é que uma forma de você humanizar os hospitais é você trazer uma ligação maior entre o doente, né, ou entre o próprio hospital, com a comunidade. Se você põe aquele doente, né, internado, em lugar distante, que ninguém se relaciona com ele, você não vai estar favorecendo a saúde desse cara. E você precisava desalienar esse doente mental, né, que passava a participar, então, das práticas institucionais dos hospitais. Então, ele traz o paciente para ter funções dentro dos hospitais. Então, por exemplo, organizar atividades coletivas, como ateliês, reuniões, terapias de grupo, etc.
E isso é uma forma importante do doente estar participando da rotina do hospital. Ele não ficar lá de uma forma passiva, de uma forma, né, alienada ao que está acontecendo. E aí a gente vai ter, né, essa psicoterapia, então, institucional, que é você considerar a dimensão institucional para essa concepção analítica. Então, não tem sentido o grupo funcionar dentro de uma instituição, como foi o caso do PRAT, né, lá no comecinho. Você monta um grupo que vai falar sobre higiene, tuberculose, blá, blá, blá. Para o Guattari, você tem que trazer isso de uma forma institucional. Então, o grupo tem que poder participar da rotina do hospital, poder criticar a rotina desse hospital, poder contribuir. E é isso que vai para ele, né, essa transformação e essa saúde. E isso seria, então, um novo modo de produção da subjetividade, né, aberta à alteridade, ou seja, essas mudanças. Isso vai criar novos sentidos, novas formas de expressão. E aí, então, a cura não existe mais como individual, né? Existe como institucional, grupal. Professora, rapidinho, só para um Pode comentário falar. mesmo, que essa visão parece bastante a uma adaptação terapêutica, né, hospitalar da visão do Pichon-Rivière, né? Em que também é o propósito, só que focado em cura. Seria isso? Exatamente. Sim, sim, porque os dois têm esse objetivo terapêutico, só que o Pichon vai focar em tarefas e o Guattari vai focar nessa atuação institucional, essa mudança de foco. Mas todas as linhas estão relacionadas, né? Uma vai influenciando a outra. A partir do momento que você hoje, Bruno, vai escrever sobre a psicologia dos grupos. Você vai beber dessa fonte, né? Você vai ver o que todo mundo está fazendo, já fez, para você conseguir somar aí para a sua teoria. Então, sempre tem uma relação aí, ainda que mínima, entre as teorias. Então, essa foi a grande sacada dele, né? Trazer a instituição como um personagem também importante, não como um personagem, mas como, né, um contexto importante para a cura, né, para o tratamento dos sujeitos, dos hospitalizados. E essa possibilidade do grupo, né, tomar a palavra, do grupo produzir, né, por meio de tomar a palavra, era o que ele chamava de grupo sujeito, né? E não mais um grupo sujeitado, aquele grupo passivo, aquele grupo de pacientes que não podiam opinar. Você se torna um grupo sujeito, você consegue agir dessa forma transversal, né? Transversalidade, de você conseguir de fato ter uma relação transversal onde o sujeito atua, né, na sua instituição e a instituição atua como um sujeito, né, dentro da vida do sujeito, e você envolve também a comunidade nisso. Então é uma atuação mais ampla, né, que vai inspirar aí a psiquiatria, né, atual, por exemplo, o movimento antimanicomial, um movimento que vai prever que o sujeito esteja mais em contato com a comunidade, com a família, do que dentro do próprio, né, hospital. Tá repetido esse slide, né? Eu falei dele. Então, e aí a gente, né, logicamente, ele morreu em 92, o Guattari, mas assim, a gente não acaba aqui, né, as contribuições. Porém, esses são os grandes nomes. A gente vai olhar os grandes nomes, são esses caras que, né, começaram e trouxeram grandes contribuições para a área. E aí, falando um pouquinho, né, dos autores que a gente não falou, que tem no trabalho, análise do comportamento, a gente já falou um pouquinho, né, por causa da pergunta do Bruno. E tem também o Carl Rogers. Carl Rogers, a gente ele não está nessa literatura, né, como um autor importante. Porém, ele também trabalhou, né, com grupos. Ele tem um livro chamado Encontro Grupal, né, que é o livro que eu trouxe para a bibliografia, e ele vai aplicar no grupo o que ele aplicava na terapia individual, principalmente, né, o fenômeno da congruência. Ele falava que o terapeuta ele tem que ser autêntico, não tem que chegar num grupo, chegar num paciente e falar coisas da boca para fora, coisas que você não está vivendo. Né? Então, essa autenticidade, né, ele traduz em congruência. Você precisa exercitar a empatia, então o grupo tem que promover essa empatia, as pessoas precisam se identificar ali, mesmo que elas não se identifiquem, mas que elas respeitem, né, umas às outras e consigam se colocar no lugar. E também o conceito da aceitação incondicional, que é de você aceitar as pessoas e permitir que elas falem o que elas puderem falar, né, que elas se sintam livres ali, não se sintam julgadas. A gente não vai conseguir aprofundar mais tanto hoje, né? Então, gente, obrigado pela aula de hoje. Outras dúvidas que surgirem, eu quero que vocês me mandem por e-mail, vamos interagindo, né, nessa situação de distância que a gente está física, mas que não seja uma distância aí pedagógica, né? Vamos sempre nos falar dos trabalhos, falar das dúvidas que vocês tiverem. Tá joia, gente? Tudo bem, professora. Tudo bem? Obrigado, viu, pela aula de hoje. Obrigado vocês. Bom final de semana. Final de semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau.
hora. Professora? Não dá pra